polias fixas e polias móveis. Oi pessoal, eu sou Marcela Maffei. Eu sou a Lucicleia. E a gente vai apresentar para vocês sobre polias fixas e móveis da matéria de Mecânica Básica do primeiro ano de Física da UEMS, com orientação do professor Vivaldo Lopes. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade foi a polia composta ou associação de polias e foi atribuída a Arquimedes entre 287 a 212 a.C. O aparato ele consiste em associar uma série de polias móveis a uma fixa, e essa figura a gente trouxe exatamente para exemplificar isso, né? Esse arranjo possível. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei esse arranjo, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e de carga. Isso seria impossível sem a participação de muitos homens. As polias ou roldanas, elas são dispositivos mecânicos usados para tornar mais cômodo ou para reduzir a força necessária para a gente deslocar objetos com grande peso. E essas polias elas podem ser móveis quando apresentam movimento de translação, ou elas podem ser fixas quando elas não possuem esse movimento. Esse tipo de máquina simples ela é composta por uma roda ou mais rodas que giram em torno de um eixo central, como na figura. Possui um sulco por onde passa a corda, possui também a gola, que é por onde a gente não deixa a corda correr, né, escapar para os lados. É preso por uma alça e ela pode ou não ter o suporte para fixar na parede ou em outra estrutura, né? Quando a gente fala sobre as polias fixas, elas têm o seu eixo fixo em algum ponto de apoio, né? Portanto, ela apresenta movimento apenas de rotação, não é possível movimento de translação. É importante a gente falar que elas modificam apenas o sentido e a direção da força motora. E, normalmente, a força exercida pela pessoa é aproximadamente igual ao peso. Então, essa é uma figura que ilustra que ela não vai promover a multiplicação da força, ela só muda a direção da força. Então, você pode, por exemplo, fazer uma força horizontal para você puxar um objeto com uma força vertical, mas a força será sempre compatível com o peso do objeto, tá? Já as polias móveis, elas possuem um eixo livre, então dessa maneira elas possuem movimento de rotação e de translação também. E a grande vantagem do uso dessas roldanas móveis é que ela reduz o valor da força motora necessária para a gente movimentar um determinado corpo. Entretanto, para você fazer isso, você precisa puxar um comprimento de corda maior. Então, quando a gente vai levantar um objeto, normalmente a gente precisa fazer metade da força do objeto, né? Quando se trata de uma polia móvel somente. Mas puxando mais corda, porque, como escrito, normalmente energia é igual a força versus deslocamento. Então, a cada polia móvel, a gente reduz em metade a força a ser realizada para conseguir tracionar, né, fazer força de tração, puxando esse objeto, erguendo esse objeto, né? Quando a gente vai falar, daí no caso, sobre a associação de roldanas móveis, isso muda um pouco, né? Então, para diminuir ainda mais a força motora necessária para deslocar objetos, a gente faz essa associação. Se a gente associar duas polias móveis, a gente tem na primeira polia, como foi explicado, a força vai ser metade do peso do objeto, e na segunda polia, a força motora da primeira passa a ser a força resistente na segunda. Então, a gente vai ter a força realizada, vai ser 1/4 do peso do objeto, lembrando que o trabalho será o mesmo, então a gente deve, né, puxar mais corda para compensar a diminuição da força. E nesse caso, a gente tendo 4 polias, a gente vai fazer 1/8 de força
do peso do objeto, né? Então, 1/4 de força, puxando 8 vezes mais corda, né? Pra gente manter a força, manter o trabalho o mesmo, né? Bom, gente, a gente trouxe um experimento na prática para tentar ilustrar o que a gente explicou para vocês até agora. Essa é uma polia fixa. A força que eu faço é aproximadamente o peso do objeto. Nesses casos, a gente tem a polia fixa também aqui, né, no topo. Essa, a gente tem uma polia móvel associada. Então, quando a gente tem uma polia móvel associada, tá, a força aplicada é aproximadamente metade do peso do objeto, tá? Quando a gente tem a associação de polias, no caso 2 polias móveis, o raciocínio continua o mesmo, né? Então, a força aplicada é aproximadamente 1/4 do peso do objeto. Mas entendam que, como foi explicado, o trabalho é o mesmo, né? Porque trabalho é igual a força versus deslocamento. Então, para a gente exercer essa elevação, a gente faz menos força, porém a gente precisa puxar mais corda para conseguir, né, alcançar o nível que a gente quer. Então, vamos ilustrar que se a gente pegar os dois no mesmo nível, a gente consegue ver que uma polia fixa, né, a gente com a mesma puxada de corda, a gente consegue fazer o peso elevar mais. Então, como exemplos do dia a dia, né, acho que o que mais ilustra isso é os aparelhos, a maioria dos aparelhos de academia que sempre usam as polias. Também polias usadas em navios, também para a gente direcionar a vela. E essa polia para a gente subir instrumentos, né, um balde num poço, ou até em obras também, a gente também usa esse mesmo mecanismo. Hoje eu trouxe um exercício de análise e vou falar sobre esse exercício rodana fixas ou polia fixas. A polia fixa, ela não traz nenhuma vantagem mecânica. Ela diminui a força necessária para você levar um objeto. Por exemplo, a vantagem que ela me auxilia é para eu levar um objeto na altura, onde que eu não consigo levar manualmente. Aí eu trouxe esse exercício de análise que o meu bloco B tem 6 e o bloco A tem 4 quilos, né? E aqui o bloco B 6 quilos. Vamos analisar ele. O peso de B menos T, que é igual a massa de B vezes aceleração. Vamos analisar o bloco de A, que é 4 kg. T menos peso de A, que é igual a massa de A vezes aceleração. Vamos fazer a somatória. Cortamos o T positivo com o T negativo. Vamos ver o que sobrou disso. Sobrou peso de B menos peso de A, que é igual massa de B mais massa de A vezes aceleração. Eles estão entre parênteses porque eu coloquei em evidência. A massa de B é a massa de B vezes gravidade menos massa de A vezes gravidade, que é igual a massa de B mais massa de A vezes aceleração. O valor de massa de B é 6 vezes o valor da gravidade, que é 10, menos 4, que é a massa de A, vezes 10, que é igual a 6 mais 4 vezes aceleração. Deu 60 menos 40, que é igual a 10 vezes aceleração. 60 menos 40, que deu 20, igual a 10A. Passa dividindo, que fica 20 dividido por 10, que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Oi pessoal, bom, eu sou a Marcela Maffei. Eu sou a Lucicleia. E a gente vai apresentar para vocês sobre polias fixas e móveis na matéria de que é mesmo? Mecânica básica. Oi pessoal, eu sou Marcela Maffei. Eu sou a Lucicleia. E a gente vai apresentar para vocês sobre polias fixas e móveis da matéria de... Oi pessoal, eu sou Marcela Maffei. Eu sou a Lucicleia. E a gente tá aqui para apresentar sobre...